Então, é isso, gente. Boa noite. A gente está dando continuidade ao evento da 10ª Semana Acadêmica de Artes. Para quem não me conhece, eu sou a Larissa Brandão, estou acadêmica do 4º ano. Em nome da organização, também a gente quer agradecer novamente, né, o professor Wilson por ter se disponibilizado a estar fazendo essa fala. Não só o professor, mas também um amigo, né? E para quem não conhece o professor Wilson, ele foi nosso professor durante os anos de 2017, 2018 e 2019. 2019 ele acabou se despedindo da gente para ir para novos áreas. Então, acredito que seja isso. Reforço que todas as pessoas mantenham seus microfones desligados. E também, para certificação, vocês colocarem o nome completo e CPF no chat, tá bom, gente? É isso, e agora eu passo a minha palavra para a professora Josi, que vai estar mediando, e também já agradeço a disponibilidade dela para estar fazendo essa mediação. Obrigada, e é isso. Boa noite, discentes, docentes do curso de Artes Visuais, a comissão organizadora, né, dessa 5ª Semana Acadêmica de Artes Visuais, e agora os poucos convidados, né, e ao professor Wilson. Depois a gente vai dar um jeito de chegar a mais pessoas, né, essa nossa live de hoje. Foi com muita alegria que eu aceitei, né, este convite para estar aqui hoje, para mediar nessa live com o professor Wilson André Moreira Gonçalves. Então, já me apresentou, mas reforço, eu sou professora do Departamento de Artes, e a gente vai agora, né, iniciar, né, essa nossa apresentação eu falei até para ele no início, no outro Meet, que eu reduzi a questão da apresentação dele, né, que ele tem um currículo bem extenso, então vou fazer só uma síntese, para a gente relembrar um pouquinho essa caminhada acadêmica que o professor tem. Então, ele é graduado em licenciatura em artes visuais e especialista em História, Arte e Cultura, ambos feitos na Universidade Estadual de Ponta Grossa, 2006 e 2008. Ele tem mestrado em Comunicação e Linguagens, ele fez entre 2011 e 2013, e doutorado em Comunicação e Linguagens também entre 2016 a 2020, ambos na Universidade Tuiuti do Paraná. E assim, a formação complementar que ele tem também é bem ampla, ele tem cursos em gravura, libra, cinema, então ele tem toda uma formação, né, bem diversa, mas ligado sempre à questão da área de artes visuais. Ele foi professor da CED, em Ponta Grossa, né, na região nossa que atuou, mas o mais importante, como a Larissa já apontou, ele foi nosso professor durante um bom tempo. Então, a gente fica muito feliz de ter um retorno, né, desse nosso professor. Atualmente, né, ele é docente da Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso e atua na área de arte e educação, realizando trabalhos no campus de ilustração e de história em quadrinhos, bem como investiga adaptações de histórias em quadrinhos para o cinema. Mas mesmo assim, com toda, né, essa qualificação que esse nosso professor tem, talvez agora ele seja mais conhecido pela criação da página História da Arte com o Tio Wilson, né? Então, isso aí que todo mundo fala muito dele, discute, traz as coisas, então é bem, apesar de tudo isso, a gente fala assim, que bacana ter essa possibilidade de uma forma de comunicação diferente. Então, ele está aqui hoje, né, com o tema que ele vai nos brindar, vai ser Democracia da Educação e Estratégias no Ensino. Então, para não ficar muito extenso, eu já passo a palavra ao professor, agradecendo novamente, né, por ter aceitado esse convite para participar da nossa 10ª Semana Acadêmica de Artes Visuais. Com a palavra, professor Wilson. Muito obrigado, professora Josi, muito obrigado, acadêmicos. É uma honra e uma felicidade tremenda para mim ter a oportunidade de fazer essa fala para vocês.
não só porque é um reconhecimento inenarrável de colegas que eu respeito muito, mas também de uma turma que eu acompanhei desde a semente, assim. Então, é uma turma pela qual eu tenho um carinho que eu não poderia colocar em palavras, para ser bem franco. Então, estar aqui nesse momento, para mim, é algo muito, muito, muito especial, assim, porque é como eu falo, a UEPG, o curso de artes visuais, é minha alma mater, eu me formei, né, eu vou dizer aqui, porque eu gosto de tratar como o espaço virtual como um espaço real, me formei aqui, foi onde começaram todos os meus interesses, tudo que eu aprofundei e que me conduziu ao ponto onde eu estou hoje, e que eu seja convidado de volta aqui por tanta gente que eu amo e respeito, é algo que me deixa simplesmente maravilhado. Muito bem, me convidaram, né, para estar aqui hoje, para falar sobre democratização da educação, sobre acessibilidade do ensino de arte, sobre novas estratégias de ensino de arte. E é muito interessante para mim estar nesse local, porque eu sempre procurei, desde que eu comecei meu trabalho como arte educador, fazer com que o meu discurso em sala de aula, com que o meu material em sala de aula fosse o mais acessível possível, né? E é claro que quando a gente faz isso, nós encontramos um problema, né? um problema é um jogo de equilíbrio, é um jogo de empurra que a gente se depara, que é disponibilizar, né? Tornar acessível, tornar amplo o acesso, né? Divulgar um conhecimento, um campo de conhecimento, e ao mesmo tempo fazer isso com profundidade de conteúdo, né? E é sempre um jogo de equilíbrio, nunca deixa de ser um desafio, o desafio é constante, não é uma prática, que isso é o que eu gosto de enfatizar, porque eu estou falando aqui com acadêmicos, com alunos principalmente, né? Assim, o que vocês vão perceber na prática diária de ensino de vocês, e o que muitos de vocês provavelmente já percebem, né, que provavelmente já trabalham com alguma forma de ensino no momento, é que em nenhum momento se torna fácil, né, em nenhum momento vai ser algo ok, né, agora é automático, eu só preciso fazer o que eu sempre faço e seguir a rotina e ponto. Sempre vai ser um desafio, nunca deixa de ser. E eu acho que, especialmente quando você busca equilibrar o tanto que você promove de estudo no nível pessoal, o tanto que você lê, o tanto que você busca conhecer, né, o tanto que você busca estar em ambientes que acrescentem a tua formação, em museu, em galeria, em espaços públicos, culturais, e equilibrar isso com um nível de linguagem em sala que seja capaz de atingir o seu aluno, é algo que nunca deixa de ser um desafio, né? E o que eu penso nesse sentido, né, é que nós, enquanto educadores, nós temos que ser um pouco mercadores viajantes, assim, um pouco missionários, assim. A gente tem que aprender a falar a língua das pessoas com as quais a gente busca criar uma conexão, né? Assim, claro que num processo de ensino e aprendizagem a gente tem justamente aí dois verbos, tanto o aluno quanto o professor precisam se adaptar para que o processo funcione, mas se tem alguém que tem que dar o primeiro passo nesse sentido, somos nós, né? Assim, na capacidade de educadores. A gente quer iniciar o processo, a gente tem que iniciar o processo e a gente tem que aprender a falar a língua do outro, né? Não o contrário. Porque, né, senão se torna simplesmente uma forma de colonização de mentes, né?
Então, o que eu vou falar hoje é, na verdade, algo que era experimental 1 ano e meio atrás, que ainda é experimental e que nunca vai deixar de ser experimental, que é a minha plataforma de divulgação científica, divulgação de conhecimento em arte. Né? Porque, e é sempre assim que eu me refiro ao que eu faço, quando eu preciso falar formalmente a respeito do que eu faço. O que eu trabalho é com divulgação científica, né? Assim, é buscar tornar conhecimento acadêmico em conhecimento público. E isso é algo que me dá ânimo e é algo que me faz seguir em frente. Né? Existem várias pesquisas que têm sido feitas recentemente sobre o tempo que leva para conhecimento acadêmico se converter em conhecimento público. Ou seja, para as coisas que a gente discute na universidade se tornarem tema de Globo Repórter, basicamente. Né? Assim, para as coisas que a gente discute na universidade chegarem até as pessoas. Né? Para elas estarem nos telejornais, nas publicações, não revista acadêmica, revista de banca, né? Para elas estarem ao acesso das pessoas. E, geralmente, o gap que existe, né, o vácuo que existe entre conhecimento acadêmico e conhecimento público é de cerca de 10 anos. Isso é algo que, quando você é professor e você para pensar, é alarmante. Né? Se você parar para pensar que as discussões que nós estamos tendo agora, elas talvez cheguem até o grande público daqui a 10 anos. Possivelmente mais. Mais provável que seja mais do que isso. Então, o conhecimento que chega até as pessoas fora da nossa esfera sempre vai estar desatualizado. Né? E é por isso que a gente não pode parar de correr. Né? E é por isso que eu faço o que eu faço. Eu vou compartilhar a minha apresentação, porque eu tenho um pensamento muito rizomático e eu sou prolixo pra caramba. Então, assim, se eu não me ater à minha apresentação, não acabo isso daqui nunca. Ah, sim, eu tô falando para gente que me conhece, né? Tirando os alunos de primeiro ano. Os alunos de primeiro ano não sabem quão falastrão eu sou. Muito bem. Agora eu vou. Tudo bem. Tá, então, essa é a minha proposta, né? O História da Arte com o Tio Verso. Então, uma proposta experimental de divulgação científica online. Esse é o meu logotipo, esse é o meu mascote. Assim, hoje em dia, eu frequentemente uso a minha própria cara. Vocês todos já viram a foto, porque a foto ela aparece no material promocional da semana. Né? Sou eu com uma banana, como se fosse um telefone. Mas por muito tempo eu fui bastante hesitante em usar a minha própria imagem como avatar, né, do Tio Verso. Eu gostava da ideia que o Tio Verso fosse meio que um negócio conceitual. Assim, eu gostava da ideia de que o Tio Verso, enquanto pessoa, fosse alguém que existia na imaginação das pessoas e as pessoas podiam imaginar como elas quisessem. Assim, então as pessoas tinham várias ideias a respeito de como era o Tio Verso por muito tempo, porque eu só usava como avatar essa figura. Né? Essa figura ela é uma estatueta romana que representa um ator cômico. Tá? Então vocês vão observar que ele está usando uma peruca, né, uma coroa de flores, e ele tem olhos esbugalhados e uma boca risonha. Né? E eu escolhi essa figura, né, que eu encontrei, assim, eu estava procurando porque eu queria muito uma figura de um ator cômico. Especificamente, eu queria uma figura de um ator cômico. O que não é necessariamente muito fácil de achar, porque não é exatamente um tema que na arte clássica fosse considerado nobre, assim. Então, é meio difícil de achar esses exemplares. E eu encontrei ele, por um acaso, num site de leilão de antiguidades. Eu falei, ok, esse tem que ser um avatar. Não só porque é uma imagem muito carismática e, ao mesmo tempo, muito engraçada e estranha e magnética, assim, né, ela chama o olhar, mas porque, como eu disse, tinha que ser um ator cômico. Porque a comédia na literatura clássica, na literatura greco-romana, ela existe
não apenas como uma forma de farsa. A comédia, ela não era apenas algo que existia para zombar das coisas e fazer as pessoas rirem. Ela não existia apenas em nome de uma forma superficial de catarse. Né? Assim, sempre existe essa ideia de que o riso é algo menor, que no momento em que você torna algo cômico, você está reduzindo aquilo. E era muito importante para mim voltar a esses antecedentes greco-romanos, que a comédia, ela é didática, né? Assim, os gregos antigos, eles iam ao teatro não apenas para se entreter, eles iam ao teatro para serem educados. O teatro era parte da educação, né? Assim, existe uma razão pela qual, na tragédia, o herói sempre é punido pela narrativa por causa do seu orgulho, né, por causa das suas falhas. Não é à toa que o herói morre no final. É porque as pessoas precisam aprender o que acontece quando você desrespeita os deuses. E a comédia, ela é ainda mais pedagógica do que a tragédia. Porque a comédia é esse espaço no mundo greco-romano esse espaço no qual nada é sagrado. E eu acho que é muito importante que uma cultura tenha esse espaço. Um espaço onde tudo pode ser mostrado de uma forma que seja uma forma de nivelamento, né? Assim, seja você um monarca, um legislador, um general, seja você até mesmo um deus. Na comédia, você não está protegido de nada. Na comédia clássica não existe nenhuma barreira que te defenda de estar no mesmo nível que as pessoas comuns. E é justamente aí que você vê o potencial didático da comédia. É essa capacidade de colocar tudo a uma altura de observação que todo mundo consegue enxergar, né? E puxar os olhos das pessoas para esse ponto. Então, para mim, que era importante isso. Era importante para mim ser um palhaço à moda greco-romana, né? Assim, de usar primeiro o ridículo, né? De usar o grotesco para chamar a atenção das pessoas, e isso é algo que eu vou falar ao longo, né, da minha apresentação, mas esse recurso, ele está lá para puxar as pessoas, para trazer as pessoas para o conhecimento, né? Assim, para mostrar, meio que um jogo de isca, assim, né? Eu atraio as pessoas com os palavrões e com o ridículo e com a zombaria e tal, e daí, né, sem saber, quando eu entro com a bibliografia, as pessoas nem viram que atingiu elas. Né? Assim, então, a ideia, na verdade, a minha ideia no espectro prático, assim, colocando elas claras dessa forma, fica bem claro que é uma espécie de estelionato online. Assim, a ideia é vender para as pessoas algo que vai ser só uma página de memes né, e daí introduzir a paixão pela arte no meio do caminho. Então, aqui eu coloco de uma forma bem técnica. Né? Isso daqui é um print do meu perfil no Instagram, né? Assim, que já mudou de nome, já não é mais Adverso. Hoje em dia o IG é Tioverso. Né? Assim, a princípio eu não podia usar Tioverso, eu queria usar Tioverso, mas na época em que eu criei o perfil já tinha um Tioverso no Instagram. E daí, alguns tempos atrás, eu descobri, de repente, que não existia mais aquele perfil. Na época em que eu tirei esse print, eu tinha 10 mil seguidores. Atualmente, eu tenho 12 mil. Hoje, nesse exato dia, eu cheguei a 12 mil. Né, assim, e isso é algo que é muito significativo em termos de acesso, porque a partir dos 10 mil seguidores, você consegue compartilhar links no Instagram. Né, e isso é algo que aumenta muito o potencial de divulgação. Então, a minha proposta aqui, sinteticamente e tecnicamente, é usar as redes sociais como plataformas para difusão do conhecimento acadêmico nos campos da história e teoria das artes visuais, a partir das lentes de entretenimento. Então, é um campo, para mim, para discussão de história da arte, de teoria de arte, um campo para discussão de estética, filosofia da arte, mas é um campo no qual isso tudo é visto a partir das lentes do entretenimento.
Eu não digo que eu não falo que é através das lentes do humor, porque nem sempre é das lentes do humor. Assim, tem muitos tópicos que eu faço a escolha, assim, eu não vou nem dizer que são tópicos que não poderiam ser tratados a partir de uma lente cômica, mas são tópicos que eu escolho não trabalhar a partir de uma lente cômica, né? Eu trabalho a partir já do oposto, né? Assim, tem muitos tópicos que eu trato de uma forma bastante dramática. E isso eu acho que é importante porque para você construir uma narrativa de entretenimento, você tem que ter momentos de contraste. Você não pode ser engraçado o tempo todo. Ser engraçado o tempo todo não é difícil, especialmente se você faz isso de uma forma tão chula, crassa e infantil como a que eu faço, né, fazendo piada de pum e tal. O difícil é você equilibrar os momentos engraçados com momentos de pungência e momentos de sensibilidade que tornam o todo harmônico. Assim, é um pouco como fabricar perfume. Né? Assim, fabricar perfume não é simplesmente você pegar coisas que cheiram bem e colocar num potinho. Você precisa de uma base, e a base, né, que seja hoje em dia se usam muitos compostos químicos sintéticos, né, mas tradicionalmente se usavam coisas como almíscar, né, se usavam assim essências geralmente tiradas de animais e tal, que quando você examina elas na sua pura forma, elas são incrivelmente fedorentas, mas você precisa delas como base porque são elas que dão peso e elas que fixam o aroma cheiroso que você vai colocar ali. Então, para mim, o contraste é sempre algo importante. Né? Assim, nem tudo pode ser engraçado o tempo todo, simplesmente para que o discurso funcione, que flua de uma forma efetiva, e que as pessoas sintam que afeta elas. Essas são as plataformas com as quais eu trabalho. Então, eu tenho aqui o meu Instagram, o meu Facebook, ambos, a chamada é essa, Tio Virso. E daí eu tenho o Versocast, que na verdade é uma grande mentira minha colocar aqui, porque faz meses que eu não gravo nenhum Versocast, que eu tô em hiato, assim, me ensaiando para fazer uma segunda temporada. Mas eu vou voltar. E, assim, ele está disponível nessas plataformas, está no Anchor, no Spotify, no Google Podcasts, né? O podcast está no Deezer também, que eu não coloquei aqui, mas que, tipo, entrou no Deezer. Nem todos os episódios estão lá ainda, mas entrou no Deezer. Então, essas são as plataformas que eu utilizo. O Instagram e o Facebook eu uso para postar memes e, ocasionalmente, vídeos. Né? E daí no Versocast a ideia é que como o Tio Virso ele é essencialmente ele não é propriamente um tio do churrasco no sentido clássico. Eu imagino ele de uma forma diferente. Eu imagino ele como um tio que eu acho que todo mundo que cresceu numa família grande conhece, que geralmente o irmão caçula da família, que é aquele tio que todo mundo acha meio estranho porque ele é de humanas, né, assim, então porque ele fez algum curso de humanas ou de linguagens, então ele tem uns papos que a maioria das pessoas não entendem muito bem, mas que ele é uma figura pitoresca, é uma figura interessante, né, e é basicamente isso. E daí a ideia do Versocast era que é esse tio mandando um áudio de WhatsApp para as pessoas. Inclusive, a maior parte dos Versocasts começa com eu chamando uma pessoa, né, assim, me dirigindo especificamente a uma pessoa, para que você sinta que eu estou falando diretamente com você e não com o público. E daí são, né, todos os casts, eles são mini, assim, eles têm alguns 3 minutos de duração, nenhum deles tem mais do que 20 minutos de duração. Mas a minha ideia é que eles sejam geralmente mais curtos possível, porque é para eles parecerem uma mensagem de WhatsApp. Aqui eu tenho, né, um mosaico, vocês podem ver do meu Instagram, do meu Facebook e do Versocast, tá? Então, o meu processo, né, aqui é a hora que eu falo a respeito de como que eu faço a salsicha. Tá, assim, então, essa é a parte chata. Assim, fazer humor é um processo extremamente tedioso e nada divertido.
Isso aqui, né, a maioria das pessoas não vê isso. Você vê a última ponta, que é a piada. Então, aqui eu coloquei como símbolo o que se tornou completamente não intencionalmente o meu mascote, que é o Meal, que na verdade ele é uma reconstituição do Leão de Lautrec, né, que é uma estátua grega de mármore que foi reconstituída na Gliptoteca de Munique, né? Então, na Gliptoteca de Munique, eles têm esse projeto no qual eles pegam as estátuas do acervo e daí eles estudam elas por composição química, por raio-x e tal, para ver quais que eram as cores que elas tinham sido pintadas originalmente. Porque parte da ideia deles é justamente mostrar para as pessoas que as estátuas gregas e romanas, elas não eram branquinhas, que nem a gente vê hoje, elas eram super coloridas. Elas eram todas pintadas na época. E daí eles fazem essas reconstituições em gesso, que são cópias, né, assim, muito exatas dos originais, só que com a pintura das cores que eles encontraram. E o que acontece com essas obras é que, frequentemente, aos nossos olhos, né, aos nossos olhos contemporâneos, elas parecem engraçadas, elas também parecem bizarras, né? Assim, para algumas pessoas, inclusive, se usam termos como brega, cafona, espalhafatoso, né? Assim, e as pessoas ficam até meio decepcionadas, assim, de saber que era assim que os gregos e os romanos gostavam de apresentar a sua escultura épica, histórica, mitológica. E é um pouco o que eu faço, né, assim, que é pegar algo que costuma ser tratado com, né, assim, com pompa e de uma forma bombástica, assim, com um coro de anjos cantando ao fundo, e eu mostro, assim, de uma forma que tende a começar pelo ridículo, mas que não fica no ridículo. Ela usa o ridículo como entrada para daí olhar as coisas sob o microscópio. E daí, justamente o Leão de Lautrec pintado acabou se tornando não intencionalmente o personagem favorito da minha página. Né? Assim, que eu tive essa ideia de começar com, em vez de alerta de gatilho, alerta de gatinho, e daí embaixo esse meow, né, que eu imagino que o Leão falaria. Que daí é justamente uma... Né, assim, a ideia, como eu falei, de pegar algo épico e converter em algo que as pessoas são capazes de manusear. Então, equilíbrio entre rigor acadêmico e linguagem coloquial. É isso, é a chave. Assim, encontrar um ponto médio entre profundidade de estudo, tempo de análise e um discurso que seja compreensível. Assim, para mim é o fundamental isso. A gente não pode esquecer disso. Assim, tornar o discurso compreensível. Compreensibilidade é a chave para ensino. Assim, não existe ensino sem compreensibilidade, sem inteligibilidade. Então, aqui eu tenho os meus pilares. Tá? Assim, esses são os mandamentos do Tio Verso. Né? São 4 mandamentos. Então, o primeiro ponto é o agendamento, o segundo ponto, os coloquialismos, o terceiro, a utilização do humor, e, por fim, a memetização do conteúdo, que é a síntese. Né? Então, o agendamento, que é a seleção de conteúdos, como eu chamo, ele é partir do ponto de que dar aula é uma narrativa. Isso é algo que vocês têm que ter muito claro. Às vezes a gente sai da faculdade pensando que nós somos neutros, que dar aula é uma atividade que não é política, que que você como professor não está se impondo, que você está só passando a matéria. E você não está fazendo isso. Isso é perigoso por uma série de motivos. Né? Primeiro, porque simplesmente passar a matéria seria preocupante. Se fosse possível, seria preocupante. Um robô poderia fazer isso. Mas não é possível porque você tem um background político, social, religioso, e tudo isso vai entrar na tua aula. Queira você ou não, saiba você ou não, entenda você ou não. Né? Assim, então, já que vai de qualquer forma existir ali uma seleção de conteúdos, um agendamento, então você tem que fazer isso de uma forma organizada e pensada. E no meu caso, isso significa entender que
eu preciso quebrar os paradigmas de que história da arte é história da arte europeia, que é um paradigma que a gente é atingido o tempo todo. Assim, é lembrar que em qualquer movimento artístico, do Renascimento até a arte contemporânea, eu tenho mulheres artistas, e eu preciso falar delas. Assim, uma das pessoas que está aqui presentes é extremamente importante na minha vida diária, e talvez ela nem saiba disso, é uma aluna da turma que entrou em 2017, que é a Cris. E a Cris, ela sempre fazia essa pergunta, né, assim, que era, quem são as mulheres desse período? E eu, de certa forma, sempre ouço a voz da Cris na minha cabeça, falando isso quando eu estou fazendo o meu agendamento, né? Só que é uma questão de quem são as pessoas que não são padrão, né? Porque nós temos um padrão, que é um padrão que é branco, que é descendente de europeu, que é macho, que é heteronormativo. Então, quem são as pessoas nesse nicho aqui que a gente está discutindo agora que não são norma? E é sempre essa provocaçãozinha que eu ouço na cabeça que move o modo como eu lido com o agendamento, né? E daqui para frente, até aqui, quando eu falo de agendamento, quando eu falo de seleção dos conteúdos, o que eu faço não é diferente do que qualquer acadêmico, qualquer erudito faz quando está escrevendo um artigo ou preparando uma apresentação, uma comunicação para um evento. Até aqui é a mesma coisa, né? É a mesma preocupação com leituras, é a mesma preocupação com investigação, é a mesma preocupação com articulação de referenciais teóricos, é idêntico. É daqui para frente que se torna diferente, né? Então, a primeira coisa, coloquialismo. No meu caso, eu defini quais que eram os tipos de coloquialismo que eu queria. Então, assim, eu testei muita coisa no começo. Se vocês forem olhar as primeiras postagens do Tio Virso, que é algo que eu não recomendo que vocês façam, porque elas são muito ruins e eu odeio elas, vocês vão ver que eu testei várias coisas. Assim, o discurso da página foi mudando em vários momentos, porque eu fui me adaptando e encontrando uma língua. Mas uma coisa que eu sempre tive muito claro para mim era que eu queria usar muita gíria, tem que sempre ter uma profusão de gíria, e eu precisava de erros deliberados. Então, assim, sempre tem erros gramaticais, né? Assim, então, muitos. Assim, mas são erros gramaticais que eles têm a ver com sonoridade, porque parece que eu estou falando com a pessoa ao vivo, né? Assim, então, com frequência, quando a gente fala com as pessoas ao vivo, num nível que não é um nível de sala, a gente erra concordância. Então, tem um monte de erro de concordância, sempre tem bastante, né? Tem erros intencionais de grafia que eu coloco ali porque eles aumentam o apelo, né? Assim, por uma série de motivos. Uma, porque se a pessoa é perfeccionista, ela olha e aquilo incomoda ela, e daí ela vai prestar mais atenção, né? E outra porque, francamente, é engraçado, às vezes. Então, aqui a gente vai para o meu terceiro pilar, que é utilizar o humor como chamariz, trazer as pessoas, trazer os olhares. Então, quando você conta algo que é engraçado, você atrai, né? Então, se a piada funciona, e ela nem sempre funciona, né? Porque o humor é muito quebradiço, né? O humor é algo que é muito ambiental, assim, depende muito do clima, depende muito do grupo de pessoas com quem você está falando, e às vezes a mesma piada pode não funcionar com pessoas diferentes. Mas se você consegue criar essa conexão, você chama os olhares. Segundo, como ferramenta didática. Então, quando você torna algo engraçado, você domestica aquilo. Então, se você tem um tema que é extremamente denso, extremamente difícil, muitas vezes pesado, melancólico e visceral, e você faz humor com aquilo, você cria o contraste que eu falei, né? Você equilibra o almíscar, né, o ambergris fedorento com aqueles aromas cheirosos. Assim, você cria esse contraste, você cria essa harmonia e torna aquilo fácil, né? Assim, e essa é a questão aqui, fácil, não simples, né? Porque existe uma diferença, né? Assim, eu não estou tornando nada menos complexo, tá? Nada aqui
é idiotizado, tá? Assim, nada que perde as suas camadas, a sua complexidade. A diferença é que é apresentado de uma forma que tem, né, um nível de ridículo que torna impossível que não seja inteligível. Impossível não, né? Sempre tem pessoas que não entendem, mas faz parte do processo. E, claro, uma leitura subversiva dos tópicos abordados. Então, quando você usa o humor, você subverte. Assim, então, se eu tenho algo que é cultuado, que é colocado num parâmetro dourado, como a arte europeia renascentista, como, né, os grandes papas da arte moderna, se eu pego isso e jogo cocô no tema, de alguma forma, com uma piada, que às vezes é assim que as pessoas veem, eu faço uma leitura subversiva. Então, tem muita coisa que é passível de crítica. E quando as pessoas veem, as pessoas que não são do campo, veem que você, que é um estudioso de arte, está disposto a ser crítico e a reconhecer que, às vezes, arte pode ser ridícula e pode ser ideologicamente falsa e intelectualmente desonesta, né? Assim, que nem sempre aquilo que tem a pecha, que tem o título de arte, é tudo o que diz ser, as pessoas te ouvem. Porque elas entendem que você não está simplesmente aceitando tudo e comendo com farinha, né? Você trabalha criticamente com aquilo que você faz. E isso também chama a atenção das pessoas. E, por fim, a memetização. Então, a memetização, ela é a síntese de tudo e é a parte mais complicada. Memetizar conteúdo é muito mais complicado do que Lady de Uberman, assim, porque você está criando, né, assim, um produto extremamente resumido que tem ali muitas camadas de sentido. Então, você tem que acertar a mão, e nem sempre se acerta. Eu erro o tempo todo. Assim, tem várias postagens que eu apago, né, hoje em dia, porque eu sinto que elas não fazem justiça ao tema que elas estão tratando. Mas isso é algo que só se aprende com a prática. Né? Assim, então, a memetização é um processo constante de prática e aperfeiçoamento pela prática. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Né? Assim, então, essa daqui é uma série de memes, né, que eu fiz, justamente tratando de identificar manifestações artísticas de períodos específicos, né? Então, eu tenho aqui justamente uma pintura rupestre e uma síntese de valores renascentistas numa obra renascentista, né? Assim, então, eu coloquei aqui especificamente Renascimento italiano do Cinquecento, né? E daí eu sintetizo numa figura que é muito emblemática, que é amplamente conhecida, que é a Mona Lisa, né? Então eu coloco aqui valores que são valores que permitem que você identifique visualmente Renascimento, Alto Renascimento, né? Que você identifique uma pintura do Cinquecento. Então, chiaroscuro, esfumato, uso de profundidade, né? Assim, todo mundo fala dos palavrões que eu uso palavrão pra caramba, mas, assim, os meus palavrões sempre são censurados, é importante lembrar disso. Eles sempre são asteriscados, porque eu imagino que, como se eu estivesse falando, se eu estivesse dialogando, teria um bip por cima, censurando o que eu tô falando. Então, eu coloco o asterisco. Então, aqui eu sintetizo na figura o que são os valores que eu quero que você preste atenção, né? Então, é o meu agendamento do conteúdo. E, com frequência, eu vou colocar isso na forma de uma piada. Então, assim, quando eu falo de pintura rupestre, eu estou falando de como pintura rupestre, você pensando ela sob a forma de magia simpática, né? Ou seja, de um ritual para apropriação, né, de forças naturais, né, para um ritual de caça, um ritual para se apropriar dos animais, né, por uma mente que é a mente de um caçador e que está tentando compreender esse mundo,
no qual ele é um ser frágil, que vive pouco e que precisa resistir a todo tipo de teste, né, assim, eu coloco, então, você na pele, né, assim, em primeira pessoa, como pensaria um caçador do Paleolítico, né, assim, então ele está olhando para a parede e dizendo, né, a parede, no caso aqui, é uma incorporação de toda uma visão espiritual que aquela pessoa tinha. Né? Então, assim, eu quero muito comer esse bichinho na parede, me deixa comer esse bichinho, por favor. Né? Assim, então, é uma forma de introduzir você numa realidade aumentada, né? E daí ter uma compreensão diferente desse conteúdo. Eu tenho esses outros aqui que eu gosto bastante, que são sobre cor. Né? Então, aqui eu tenho essa paleta, que é uma paleta que está em exposição no Metropolitan de Nova York, que tem a gama de cores, né, que você esperaria na pintura egípcia, com os elementos químicos que seriam utilizados, né, na composição dessas tintas, né, desses pigmentos aqui. Tá? E daí, à direita, um dos personagens mais carismáticos da história da arte como um todo, que é um hipopótamozinho de faiança egípcia, que está em exposição no Metropolitan também, que os funcionários do museu chamam carinhosamente de William. Assim, então, o azul é uma cor sempre controversa, porque o azul, para muitas culturas, não existe. Assim, o azul é uma tonalidade de verde para muitas culturas. Assim, se você vê como eram, né, os modelos de estruturação, né, de pensamento visual de muitas culturas antes da ocidentalização forçada, o azul era um tom de verde. E daí tem algo de muito especial nos egípcios terem esse fascínio pelo azul como eles tinham, né, e se preocuparem em desenvolver tantas formas de azul quanto eles desenvolveram. Essencialmente é essa a minha fala, mas eu não gostaria de fechar de uma forma tão seca. Assim. Eu vou até parar de compartilhar, só colocar aqui as minhas plataformas para vocês não se esquecerem. Né? Então, eu compartilho. Peraí. Eu quero aparecer aqui. Muito bem. Porque aqui eu sintetizei a minha prática, né? O modo como eu penso criativamente para chegar nesses produtos, né? Os memes do coletivo. Mas é claro que isso tudo é só organização. Isso não é... O que eu apresentei aqui para vocês não é nem a matéria-prima e nem o produto final do que eu faço, do que eu busco fazer, pelo menos. Ano passado, quando eu comecei com a página, eu tinha uma série de questões para lidar. Desde que eu comecei a dar aula, eu sempre trabalhei em muitos lugares ao mesmo tempo. E eu acho que o auge disso foi em 2017. Em 2018 e 2019 eu já não estava tão esticado assim. Mas frequentemente ao longo dos últimos 10 anos, eu dei aula em 3, 4, 5 lugares diferentes. O meu auge foi estar trabalhando como professor em 7 edifícios diferentes, né? Assim, em alguns casos era tipo uma escola que tinha 2 unidades, assim, então 7 estabelecimentos, não 7 instituições, mas 7 estabelecimentos de ensino. E eu sempre tinha uma série de questões para lidar no sentido de tornar o conhecimento disponível para todos os meus alunos, de uma forma que eles considerassem atraente e efetiva. E, é claro, como todo professor, como todos os meus colegas aqui e todos os meus futuros colegas aqui, em equilibrar isso com uma vida pessoal, né? E
Em 2019, eu tive uma perda muito importante na minha vida. Né? Assim, um dos meus amigos mais próximos faleceu em 2019. Na verdade, em 2019, 2 dos meus amigos mais próximos faleceram. Né? Assim, então, isso é algo que é uma parte muito importante de quem eu sou nesse momento da minha vida. Assim. Entre 2017 e 2019, eu perdi 3 dos meus melhores amigos. E esse, em particular, foi um golpe duro, não só pelo fato de que era um amigo muito próximo e com quem eu tinha discussões muito enriquecedoras, em boa parte delas sobre arte, mas porque ele tinha sido meu aluno. Assim, foi um garoto que eu dei aula no 3º ano do ensino médio, lá em 2012, e que daí agora tinha se tornado indissoluvelmente meu amigo. Então foi uma perda muito grande. Assim, e todo mundo aqui sabe o que é ter uma pessoa com a qual você discute certas questões e o quão dramático seria se aquela pessoa não tivesse mais na tua vida. Então isso foi uma coisa muito difícil com a qual eu precisei lidar ano passado. E, de certa forma, quando eu escrevo, quando eu crio esses memes, inclusive o tipo de humor que eu uso, o tipo de agendamento que eu busco fazer, é um pouco como se eu estivesse falando com um amigo imaginário. E é um pouco buscando preencher essa necessidade de estar discutindo essas coisas com alguém. Então, é claro que ao longo, né, de muito tempo, eu me preocupei em tornar conhecimento acessível, eu me preocupei em fazer divulgação científica, eu gostava da ideia. Mas isso também precisava confluir com uma situação pessoal na minha vida. E eu precisava transformar, né, eu precisava encarar algo dramático assim, para poder transformar aquilo em algo produtivo, em algo que me desse senso de propósito e que, né, me trouxesse satisfação, me trouxesse uma sensação de fechamento, né, de completude. E tudo isso se embola, né, porque as nossas vidas, elas não são tão cristalinamente compartimentadas como a gente gosta de pensar, né, assim, vida profissional, vida pessoal, vida sentimental. As coisas, elas se embolam, né, assim, você tem um grande nó no final das contas. E não é assim tão fácil compartimentar as coisas dessa forma. Então, para mim, é importante que essa narrativa tenha esses 2 aspectos, né? Que tenha essa coisa de uma busca por ter alguém com quem conversar, né? Assim, e também uma busca por ser um professor melhor. E uma coisa que você aprende quando você faz essa prática contínua, constante, consistente, de produzir conteúdo, e isso é algo que eu acredito que vai conectar diretamente com as pessoas aqui, com os colegas professores que produzem material didático, por exemplo, é que você precisa estar sempre buscando novas formas de atrair as pessoas e de trazer as pessoas e de ter um diálogo com elas. E é o que eu busco fazer acima de tudo. Com as páginas, né, com o espaço no Instagram e o espaço no Facebook também. Para mim é uma questão de ao mesmo tempo estabelecer um diálogo e de também criar um espaço para que quem tenha um interesse em arte, que pode ser um interesse leigo, se aproxime e se aprofunde, e para as pessoas que não têm, ou que pensam que não têm um interesse, descobrirem isso. É sempre, para mim, uma realização muito grande quando alguém que é de alguma área de exatas
que me manda uma mensagem via inbox, dizendo que nunca gostou de arte e que nunca se interessou por arte e que de repente viu a página e agora decidiu que vai fazer uma especialização. Né? Assim, eu recebo essas mensagens o tempo todo. Assim, pessoas que sentem que eu consegui abrir uma porta que elas não sabiam que estava ali. Isso é a melhor coisa. Né? É claro que é excelente quando uma pessoa da minha área me reconhece. Quando alguém que é um professor de História da Arte vem me dizer que gosta de vir à página, que gosta de frequentar a página, é ótimo. Eu me sinto maravilhado com isso. Mas eu sei também que essa pessoa, ela está vindo ali porque ela já tem o conhecimento e ela está ali para rir. Né? Assim, ela está ali para as piadas internas. Enquanto que quando uma pessoa que é de uma área completamente diversa, assim, uma composição completamente diversa, um tipo de conhecimento completamente diverso, vem ali e fala para mim que agora eu entendo isso que eu não conseguia entender antes, isso para mim é uma realização que não tem par. Assim, isso para mim é o sinal de que funcionou, é o sinal de que efetivamente eu estou trabalhando com divulgação científica. Aconteceu comigo Wilson, consegue mais uns 5 minutinhos para a gente abrir para questões? Ótimo, eu vou encerrar já. É só isso que eu vou terminar. Essa é a nota final, inclusive, que eu queria. Já faz alguns anos que eu acompanho divulgação científica no meio online. Eu adoro YouTube. E eu adoro mídias sociais de forma geral. Então, eu acompanho ao longo desse período profissionais de outras áreas fazendo divulgação científica, especialmente profissionais das áreas de ciências naturais. E é claro que, especialmente na conjuntura atual, os profissionais da biologia são os que mais capricharam na questão da divulgação científica. São certamente os que têm mais, os que ocupam um espaço mais apreciável, assim, dentro do espectro da divulgação científica. E eu sempre assistia essas pessoas, ou eu lia essas pessoas, pensando, quando que alguém vai fazer isso com relação à arte? E eu levei algum tempo para entender que não é uma questão de quando alguém vai fazer isso, você tem que ir lá e fazer. Né? E essa é a nota na qual eu queria terminar. Assim. Eu estou fazendo o que eu gostaria de estar consumindo. Né? Eu estou fazendo o que eu gostaria que existisse para a minha apreciação, para a minha leitura, para os meus momentos de não só de descontração, mas de aprendizado. Então, a minha carta de estímulo para vocês, né, assim, que é, pelo amor de Deus, criem. Nunca se esqueçam disso. Por favor, criem. Assim, vocês estão aqui para serem eruditos, para serem estudiosos, para serem investigadores, para serem pesquisadores. É lógico isso. Isso não dispensa explicações. É uma universidade. Mas vocês também são profissionais da área de arte. Então, pelo amor de Deus, criem. Busquem isso. Criem. Muito obrigado. Joia, Wilson. Muito obrigada. Tem vários, né, assim, elogios, tudo, mas eu vou deixar para depois, senão você vai ficar muito se achando, né? Vamos responder primeiro as questões. Então, primeiro, aqui se inscreveu o professor Nelson, tá? Ele vai fazer um comentário, uma questão para você. Nelson? Obrigado, professora Josi, boa noite, todas, todos e todas. Na realidade, eu não tenho uma questão para o Wilson, só gostaria de falar algumas coisas assim, porque é muito interessante, porque a Semana de Artes, ela traz assim um pouco da história do nosso curso. E o professor Wilson é da primeira turma do curso de artes, né? Quer dizer, nós somos colegas, inclusive, de turmas, nós entramos em 2003. E tem muita coisa interessante, hoje à tarde a gente viu a professora Ana falando sobre a trajetória dela, e quando a gente vê o Wilson falando também, quer dizer, nós somos frutos da nossa história. E uma coisa assim que sempre eu lembro e gosto de contar, eu conheci o Wilson antes do curso de artes, porque eu era professor de cursinho da área de matemática, e o Wilson era aluno do 3º ano do ensino médio e foi fazer o cursinho. E ele me chamava a atenção porque ele sempre foi inteligente, como vocês sabem,
E aí, aquele ano, eu resolvi fazer artes e mudei a minha vida por completo, né? Deixei a matemática de lado, me tornei professor de artes, entrei para a universidade. E quando eu entro lá, eu vejo aquele garoto, né, meu aluno. O Wilson era o aluno mais novo da turma, ele saiu do ensino médio, entra com 17 anos no curso de artes. Ele, e naquela época a gente fazia junto com música, o professor Egon, que hoje é coordenador do curso de música, né? Os dois eram os dois mais jovens, o Wilson de artes visuais, o Egon de música. Hoje os dois são doutores, têm uma carreira profissional muito bonita, mas eu acho muito interessante pensar nisso, né? Como eu conheci o Wilson como professor de matemática, ele como aluno de cursinho. E hoje eu estou aqui ouvindo essa fala super bonita do Wilson, essa proposta de ensino, de democratização do ensino que ele tem. Então, eu só queria dizer assim para o Wilson que foi um prazer muito grande, agradecer por você ter aceito o convite dos alunos, né, os alunos que adoram tanto o Wilson. Eu sempre brincava, uma vez eu brinquei com uma aluna, falei assim, por que o Wilson faz tanto sucesso com vocês? Daí ela disse assim, o senhor já conversou com o professor Wilson? Uns 15 minutos, falei, já conversei muito, nós éramos colegas, então eu sei disso, né? Então só quero colocar aqui para parabenizar, Wilson, agradecer você pela tua proposta e por você estar participando desse momento, que é um momento que faz a história de um curso do qual você está desde o primeiro dia nele, tá bom? Obrigado e parabéns. Eu agradeço as palavras, Nelson, assim, quem é mais atento já notou, né, que eu estava terminando a apresentação e eu estou naquele ponto em que a pessoa não chora, mas transparece na voz da pessoa que ela está a ponto de chorar, né, assim, que sai aquela voz assim. E para mim é extremamente significativo você estar aqui, porque, caramba, é a 10ª semana, né, de um curso que quem estava lá na primeira turma chegou a vislumbrar a possibilidade de que talvez nem sobrevivesse, né? Assim, que talvez fosse ser encerrado com a gente dentro, que é a pior coisa que pode acontecer, né? O bar fechar com você dentro. E para mim, assim, é lindo estar aqui, assim, porque, como eu falei, eu desenvolvi uma relação de afeto, não só no sentido coloquial da palavra, mas no sentido conceitual da palavra, de afetar, né? Assim, no sentido acadêmico de afetar, né? Assim, eu senti que eu consegui atingir as pessoas que estão aqui, para as quais eu dei aula, e elas me atingiram. E elas me mudaram tanto quanto eu mudei elas. E ninguém saiu do mesmo tamanho, que é o mais importante. Então, o mais importante nesse processo todo, nesse processo de mão dupla, que é o processo de ensino e aprendizagem, não é necessariamente que certas coisas sejam assimiladas, obrigatoriamente, mas é que as pessoas não saiam do mesmo tamanho. Eu acho que esse que é o fundamental. Muito obrigado por esse convite, gente. É uma honra para mim estar aqui. Joia, Wilson. Agora vamos para a questão do Lohan. Eu achei que ele estava passando CPF, ele passou o nome e CPF, mas ele tinha uma questão. Com você, Lohan. Tá sem som, Lohan? Microfone, Lohan. Desculpe, falei um monte e ninguém me ouviu. Parabéns pela fala, tio. Você sabe que eu gosto muito do senhor e eu gostaria que você comentasse um pouco. Acho que conhecendo você, e sei que você é um grande conhecedor dessa cultura de massa geek e o como eu acho que a arte, como um conteúdo, ela é muito elitista, né? E às vezes a gente não vê isso e como ela, de certa forma, ela expulsa as pessoas, né? Do talvez mais senso comum. Que tendem a se chocar com ela, sabe? Quase como se ela repelisse essa pessoa, né? Eu gostaria que você, sei lá, comentasse um pouco mais sobre isso. Já teve a parte suave com o Nelson, daí agora a gente toca nos mamilos, né? Agora começa a parte problemática. Então, essa é uma questão sensível, mas é uma questão que a gente precisa lidar. Né? Então, porque assim, o que a gente tem que entender é que
por mais que a arte seja um campo de conhecimento, tá, assim, a arte é uma forma de produção de conhecimento. Isso é algo que vocês têm que ter sempre claro para vocês. A arte, a ciência e a filosofia são irmãzinhas. Ninguém vem antes de ninguém aqui. Elas são formas diferentes de conceber e de produzir o mundo, de produzir sentido. Mas, pelo fato de trabalhar com o subjetivo, de trabalhar com assim, o âmago das pessoas, né, assim, na forma de processo criativo, a arte tem um alto potencial de mexer de uma forma mais primitiva e mais básica com as pessoas. E isso quer dizer que, às vezes, ela é extremamente sedutora e, às vezes, ela é extremamente chocante e ela causa estranhamento de uma forma não boa. Né? Assim, porque estranhamento pode ser bom, estranhamento pode, assim, você tirar a pessoa do lugar, desnaturalizar a pessoa, desmontar o mundo da pessoa diante dos olhos dela, é algo que pode ser feito e que deve ser feito, mas que tem uma forma de se fazer. Né? Porque eu sempre digo assim, que você desconstruir só, assim, a gente fala muito em desconstrução hoje em dia, desconstruir é algo muito perigoso, porque se você desconstrói a mitologia que dá sentido ao mundo das pessoas e você não tem nada para colocar no lugar, você não está acrescentando nada à discussão. Você só está deixando as pessoas tristes, decepcionadas e putas. Né? Então, se você vai destruir o mundo das pessoas, você tem que ter algo melhor para colocar no lugar. Isso é fundamental. Tá? Então, por isso que eu acho que é importante isso que você trouxe, de que, né, a gente precisa, para começo de conversa, parar de dizer que aquilo que as pessoas gostam não é arte, porque isso vai afastar elas. A gente precisa parar, né, de dizer arbitrariamente, sem uma discussão, né, que tal coisa não vai entrar na discussão, não vai entrar no cânone, não vai entrar no debate, porque tem isso, isso e isso, né? Então eu não vou falar de quadrinho, por exemplo, porque quadrinho é mídia de massa. Eu não vou falar de cinema, porque cinema cinema hollywoodiano, é feito industrialmente, as pessoas consomem sem pensar, blá blá blá. E em vez de eu propor, ok, vamos olhar para isso daqui que a gente consome e vamos analisar isso daqui, e vamos pensar isso daqui, vamos ver o que pode ser feito a partir daqui, qual que é o tipo de discurso que tem aqui, o que está sendo expressado, né? O que essa estética diz a respeito da gente que gosta de assistir isso daqui, é isso que eu acho que é o importante de fazer. Né? E não simplesmente pegar aquilo que a pessoa gosta, amassar e jogar no lixo, que é isso que muitas vezes a gente faz. Porque quando você faz isso, você está só atacando a pessoa. E você está atacando a pessoa no gosto dela, que é tipo, o ponto mais sensível do corpo. Né? Assim, então, só chocar as pessoas de uma forma gratuita e sem ter algo melhor para colocar no lugar é o maior erro que a gente pode cometer. Né? E é justamente isso, assim, é bem francamente e planamente falando, como disse o Lohan, elitista. Né? E é algo que não vai tornar a arte mais compreensível ou não vai deixar as pessoas mais atentas, simplesmente vai deixar as pessoas indignadas, e daí, toda vez que algum lunático numa cadeira política decide atacar a gente e chamar a gente de vagabundo ou de degenerado ou qualquer outra coisa do tipo, as pessoas não vêm apoiar a gente. Por quê? Porque elas estão completamente alienadas daquilo que a gente faz. Né, e a gente tem uma responsabilidade de trazer elas para mim. Eu acho que é essa a minha reflexão a respeito do que o Lohan falou. Obrigada, Wilson. Você falou muita coisa importante. Eu fiquei tem uma questão que essa é minha, tá? Enquanto o pessoal lá se organiza. A tua proposta em relação ao grande público, né? Que é muito bacana. Mas você conseguiu identificar quem é esse teu público? Você meio que deu algumas dicas no decorrer, você falou, né? Tem pessoas da área de arte que vão ler. Como que é isso? Você consegue identificar quem é esse teu público atualmente? Não vou falar do início que você não gosta. Já sei que você não gosta, tá? Todo mundo vai olhar as primeiras, tá? Só porque ele falou que não era para olhar, né? Mas tudo bem. Mas atualmente, quem que é esse teu público? Você consegue identificar como que é isso? Eu consigo. Eu consigo principalmente, por duas ferramentas, né? Uma delas são as estatísticas dos aplicativos,
que permitem eu quebrar em grupos o que eu faço. E tem a minha própria observação das interações das pessoas nos comentários e nas mensagens diretas, né? Então, assim, na média, o meu público é predominantemente feminino, é tipo 62, 63% feminino, na casa dos 20 anos. Esse é o meu, assim, é tipo maciçamente o meu público. Mas é um público bastante diverso. Assim, então, o público que veio logo a princípio e que ficou, né, e é um público que são professores de arte que querem dar risada. Assim, é o público que chegou de princípio e ficou. Mas os públicos que foram crescendo depois são públicos ou de outras áreas, de áreas afins, né, assim, ou pessoas que têm um interesse, assim, um esboço de interesse por artes visuais, mas que tem medo de estudar porque tem medo de serem chamados de burras, basicamente. Assim, é o aluno que não levanta a mão na hora que você fala, alguém tem uma pergunta, e daí a pessoa tem medo de parecer idiota, e daí não faz a pergunta. Então, assim, eu diria que hoje em dia, talvez, assim, o grupo mais expressivo, e o grupo, não só no sentido de tamanho, mas no sentido do grupo que mais fala comigo, são essas pessoas. Assim, são pessoas que vêm de todos os recantos profissionais e backgrounds acadêmicos ou não acadêmicos, que têm um interesse inicial, mas que têm medo de entrar porque acham que alguém vai barrar elas na porta. Joia, bacana. Eu tinha muita questão, mas eu vou regular aqui, né? Você falou uma coisa que é super importante, a questão da história da arte ser muito europeia, né? A gente tem só materiais, os livros, e é muito bacana que às vezes as pessoas que não se dão conta disso, né? Estudo como se só tivesse aquilo. E você traz outras questões. Como que é isso? Onde você encontra? Você tem dificuldade para trazer um pouquinho dessa arte fora, né? Dessa questão toda que você falou. Tem a questão das mulheres, quem não estava muito naquela época, porque a gente é uma história contada, né? Como você me falou, as pessoas, um livro de história da arte, alguém contando, e com essa linha realmente europeia. Como que você consegue, naquela tua fase lá de pensar nos conteúdos, trazer, que referências você consegue colocar isso, né? Que eu imagino que deve ser bem difícil, né? É um processo extremamente laborioso, cansativo, tedioso, assim, porque é aquilo, né? Assim, eu olho para alguns temas assim, eu penso, nossa, por que ninguém fala disso? E daí eu vou pesquisar, eu falo, ok, eu entendi por que ninguém fala disso, né? Porque é extremamente difícil você encontrar referência, assim, então é uma sorte tremenda que eu tenho facilidade com outras línguas para começo de conversa. Assim, é uma sorte tremenda isso, porque isso me permite. Eu tenho uma fluência com o inglês, assim, então literatura o tempo todo. Eu recorro à literatura em inglês. É uma coisa que eu não canso de dizer para as pessoas. Eu uso muita imagem, eu pego muita imagem do Metropolitan, porque o acervo do Metropolitan é muito bem catalogado e as imagens são muito boas, então eu sempre recorro. Mas uma coisa bacana do site do Metropolitan é que eles têm em torno de 10 mil livros para você baixar lá gratuitamente. A única grande barreira é o inglês, né? Assim, então eu sempre acabo recorrendo de alguma forma a eles, assim, especialmente quando eu estou falando aqui de artes africanas ou de artes asiáticas, especialmente desses espectros, assim, né? E é claro, né, quando eu vou falar de arte pré-colombiana, vai ser muita literatura que eu recorro, que é em espanhol. Assim, e ocasionalmente eu me vejo na situação mais desagradável de todas, né, que é ter que lidar com italiano ou francês, que são as línguas que eu consigo entender pedaços, assim, e daí eu preciso ler comentadores e tal. Então, assim, a melhor coisa que me aconteceu
e que foi o que revolucionou a página e tornou mais sistemático isso, foi quando eu comecei a trabalhar os conteúdos por semana. Assim, na semana eu tenho um tema, então eu geralmente, aquele tema que vocês veem na semana, geralmente eu estou estudando ele faz um mês. Assim, então eu tô um mês assim, lendo sobre aquele negócio. E daí eu consigo sintetizar isso, né, assim, para os memes que eu jogo naquele dia. E é um processo, como eu disse, assim, é a mesma coisa que escrever um artigo. Se você correr atrás dos autores, você vai atrás de publicações, assim, e não ter, acima de tudo, não ter o receio de buscar coisas fora da produção científica em arte mesmo. Eu leio artigos feitos por historiadores e por arqueólogos o tempo todo. Muito do meu material vem daí, né? Assim, então, é um pouco buscar referências cruzadas, assim, estudar coisas de outras áreas, entrar lá no Cielo e entrar no Cielo, entrar no Google Books, entrar no Google Acadêmico, ficar procurando artigo, né, assim, sobre tradições cerâmicas brasileiras, assim, e assim, procurar material de museu que nem um rato, assim. Então, a minha sorte é que eu acho divertido procurar coisas na internet. Essa é a minha sorte, é que eu trato como um esporte, assim, porque se eu não tivesse esse prazer em procurar coisas, né, assim, acho que tem muita gente aqui que sabe o que é aquilo de você entrar no Pinterest e você começa procurando um tipo de coisa, e daí quando você está ali há 3 horas e você está procurando, sei lá, tipo, né, assim, estampas de papel toalha finlandês, assim, alguma coisa dessa natureza. Então, eu tenho essa tranquilidade com pesquisa, assim, isso que é o que facilita para mim. Porque se eu não gostasse de pesquisa, isso seria um inferno. Não teria como, na verdade, seria inviável. Assim, então, eu acho que é principalmente um masoquismo muito grande da minha parte, assim, respondendo a pergunta da Josi, assim, é um prazer muito grande pelo desafio que é buscar essas coisas de borda, assim, temas não europeus, temas não normativos em termos de orientação de gênero e tal, assim. É buscar o marginal, assim, e isso é algo que é só a única forma de dizer que é muito trabalhoso. Uhum. Joia, obrigada, Wilson. Então, essa questão que você falou também é muito importante, que a gente esbarra com a questão linguística, né? Que a língua portuguesa, ela nos fecha, né? Que é diferente dos outros países, que é comum falarem. Você vai na Europa, o pessoal fala no mínimo 3 línguas, né? Então, realmente, a gente tem essa dificuldade, né? E já que você é novo, como o Nelson falou, e gosta de língua, você poderia fazer alemão também, porque a gente tem bastante coisa em alemão, que às vezes não está tudo para o inglês, e eles têm uns estudos bem interessantes, como você apontou, né? É bem bacana, tem uns historiadores de artes alemães que fazem umas pesquisas muito boas. E daí o ResearchGate é legal também para você, para fazer essas pesquisas. Não sei se você, né, acessa. E por última sugestão, antes da pergunta da Alanis, que vai ser a última, eu não sei, já está bilíngue, não está bilíngue, né, seu material, que tal você fazer isso? Vai ampliar essa, Eu, essa, essa leitura, né? eu já pensei nessa possibilidade, né, assim, de produzir material bilíngue. O que fica no caminho é só a questão do tempo, assim, porque o grande problema é que a página é muito artesanal. Assim, eu sou o redator, o coletor de imagens, eu sou o editor, diretor de arte e tudo. E não poderia ser de outra forma, assim, porque eu acho que até tem certas coisas que eu confiaria a uma pessoa para me ajudar, mas a maior parte das coisas eu não tenho segurança de dar para outra pessoa fazer para me ajudar. E o que eu penso, assim, num futuro não muito bem definido, assim, realmente contar com a ajuda de alguém para produzir material bilíngue. Assim, isso seria algo muito bacana. Seria tipo para mim até uma meta de longo prazo, assim, é algo que eu já pensei, mas assim, sempre esbarra nessa questão do tempo. Assim, seria
absolutamente fantástico produzir o material bilíngue, né? E o alemão está na fila, né? Eu tô tomando coragem para isso ainda, porque, né, tenho muito medo do alemão, mas eu pretendo assumir esse encargo em breve. Compromisso. Bom, então vamos para a questão da Alanis, daí a gente fecha para as questões. Então, isso. Eu ia... Das 42 perguntas que eu tinha planejado, a maioria já foi respondida durante a palestra e as outras questões. Então eu vou pegar uma que não é nem um pouco boa, mas é para pelo menos fechar. Que é sobre seu alcance, se você pretende expandir para outros meios de comunicação, ou se você já tinha expandido para outros meios de comunicação e agora está mais tipo Instagram, Facebook e no seu podcast, etc. E como... Porque se for pensar, você conseguiu crescer muito rápido. A página cresceu muito rápido, tanto que até fiquei chocada, porque quando eu comecei a seguir não tinha tanta gente, e agora que eu descobri que tem mais de 12 mil pessoas, eu tô chocada. E como... Se você quer, se você quer expandir para outros meios e etc. Entendi. Bom, respondendo a primeira pergunta, é claro que... Na verdade, sim, eu vou primeiro começar pela segunda. Então, assim, eu não imaginava que fosse crescer tanto. Eu não imaginava, porque assim, no começo, como eu falei, a página era meio que uma página de piada interna, assim, para colega e aluno meu. Então é claro que eu tinha a expectativa, assim, de atrair outras pessoas, mas eu não tinha a esperança de que isso fosse acontecer. O modo como foi acontecendo, assim, foi muito surpreendente para mim, porque daí é claro que depois, né, assim, depois de um certo tempo, eu comecei a chamar a atenção de algumas pessoas, assim, com um certo renome, assim, então, assim, tem pessoas que seguem a página que são promotores culturais, assim, e daí isso influenciou bastante, porque as pessoas começaram a compartilhar nos círculos delas, assim, eu falei muito de artistas que estão em crescimento ainda, que também tem uma presença muito forte nas redes sociais. Eu falo o tempo todo da Camila Soato, da Anarquia Boladona e tal, e daí essas pessoas divulgam também, e daí isso gera crescimento. E é claro que, assim, a coisa mais assustadora a respeito de uma mídia como o Instagram é que o crescimento é exponencial, né? Então, quanto mais você cresce, mais você cresce. É algo que é meio assustador você observar como acontece, assim, porque quando você está, tipo, nos 2.000 seguidores, é dolorosamente lento o crescimento, assim, você tem que estar o tempo todo buscando mandar a tua página para as pessoas e tal, mas depois que você chega aos 6.000, ele começa a dar uns saltos muito loucos, assim, tipo, né, e daí algumas coisas simplesmente chamam mais a atenção das pessoas, né, às vezes eu cheguei agora num formato que eu considero relativamente satisfatório, o que eu faço. Né? Então, eu sempre busco começar com algo muito chamativo, e uma forma muito chamativa de começar é ofendendo as pessoas. Assim, então, geralmente, o primeiro slide do meme, geralmente, ele é extremamente ofensivo. Assim, então, de alguma forma, ou ele é, tipo, muito ridículo, assim, às vezes eu gosto muito de usar piadas infantis, assim, tipo, né, assim, né, qual que é o nome do peixe que caiu do precipício, né, assim, atum, né, assim, essas piadas que são muito ruins, né, elas chamam a atenção das pessoas também. Então, tem muito isso, assim, você descobriu que funciona. Quanto a sair dessas plataformas e ir para outras, é evidente que é tentador. Quando você tem um crescimento orgânico, assim, que vem do nada e é grande, é tentador você pensar, ok, talvez eu pudesse estar em outros lugares. Mas, assim, por exemplo, ir para o YouTube é algo que eu não penso em fazer num futuro em breve. Assim, eu tenho até tranquilidade para fazer uns vídeos de 5 a 8 minutos para colocar no IGTV, por exemplo. Mas, assim, produzir conteúdo em vídeo continuamente é algo que eu não tenho em mente de fazer agora. Né? Assim, como eu disse, talvez, assim, quando eu tiver mais tranquilidade para aceitar pessoas me ajudando,
assim, talvez isso role, mas no momento eu estou sendo conservador com relação à expansão para outras plataformas. Assim. Mas é claro, assim, essa coisa do crescimento o tempo todo é uma provocação, assim, o tempo todo é algo que é muito feliz, assim, porque você está conseguindo atingir um grande número de pessoas, é algo que é um pouco assustador, porque pessoas que você não conhece aparecem no seu inbox falando com você como se você fosse amigo delas, e é algo que é um pouco sedutor, porque você pensa, ok, isso poderia ser maior, né? Mas eu acho que é importante manter uns pezinhos no chão antes de partir para outras veredas. Ok, obrigada pela questão, obrigada, Wilson. E a gente deixa você fechar aí um minutinho, toma sua aguinha, daí você pode fechar aí pra gente. Eu só gostaria, assim, porque eu acho que não é o suficiente dizer uma vez, de dizer muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Assim, porque estar aqui nesse momento não só é uma baita honra, né, tá falando numa semana acadêmica. Na semana acadêmica da minha alma mater, é significativo. É algo que é muito honroso. Mas contar com esse carinho dos meus colegas, assim, como disse o Nelson, né, assim, de alguém que compartilha a minha história há tanto tempo. Né, assim, eu tenho uma história mais longa com o Nelson que com a minha esposa. Assim, então, é muito importante para mim esse reconhecimento. E é muito importante para mim olhar para os quadradinhos aqui e ver tantos alunos que eu conheci em 2017 que eram, tipo, uns pirralhos, assim, que eram, tipo, umas absolutas crianças quando eu conheci, né, e que fediam a leite quando eu conheci, e que hoje em dia, né, eu vejo eles aqui sendo as pessoas que eles estão se tornando, os profissionais que eles estão se tornando, e de eles se lembrarem de mim, né, assim, e de me trazerem para cá, né, assim, daí você vai pensar, como que as pessoas não vão lembrar de você? Você tem uma página com 2 mil seguidores. A questão é que, no fundo, eu só tenho uma página de 2 mil seguidores porque eu sou uma pessoa emocionalmente muito carente e que precisa muito da atenção de estranhos. Assim, então, eu sempre vou ser inseguro e eu sempre vou pensar, caramba, eles me convidaram. Assim, então, é algo que para mim é muito, muito, muito importante. Eu só quero dizer isso, sabe? Assim, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E de novo, criem. Só isso. Criem bastante. Ok, professor Wilson, novamente nós agradecemos a sua participação, que trouxe esse tema tão atual e fundamental para o momento que estamos vivenciando, né, em tempos de fake news. Essas iniciativas de democratizar o conhecimento, em especial o conhecimento da área de arte, que é em geral tão elitizada. Então, o seu papel aí é fundamental. Que bom podemos contar, né, com um profissional e uma pessoa como você nesse nosso evento. E também, finalizo com as palavras do professor Wilson, por favor, criem. Façam no mínimo como ele fez. Ele viu que não tinha e ele foi lá, fez. Palmas a ele e passo a palavra para a Larissa, para finalizar o evento. Essas palmas são... Então, gente, essa é a hora que eu choro. Não, então, professor, a gente queria agradecer imensamente. Não tem como transpor em palavras o quão você... Ai, gente, sou muito emotiva, calma. O quão você é importante para a nossa turma, que está organizando a 10ª semana, e também para as outras que estão aqui presentes, sempre se colocando à disposição para sanar dúvidas totalmente sem noções minhas. Eu entrava na sala e fazia questionamentos e a gente ficava um bom tempo
refletindo sobre diversos assuntos. Mas, no mais, é isso. A gente queria deixar o máximo de carinho possível e que essa noite seja memorável. E por isso, miau. Miau. A gente te ama, Tá bom, Wilson. tio. Agora você pode ler os comentários, viu? Tá todo mundo te desejando um monte de coisa boa lá e te Obrigado. elogiando. Muito obrigado. Com certeza eu vou ver no YouTube depois e encontrar muitos defeitos. Obrigada, gente, por terem vindo. E obrigada mais uma vez, professor. Obrigado, gente.